Queiram sentar-se, por gentileza. Meus amados irmãos e irmãs, acolhemos também aqueles que nos visitam. Que alegria podermos celebrar esta liturgia. Hoje, o salmista nos apresenta um itinerário. E o Salmo 15, nós ouvimos: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Esse caminho é justamente o caminho que percorreram todos os santos. E foi o caminho que Jesus recordou aos discípulos de Emaús. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? O caminho que Jesus nos propõe é justamente o caminho da cruz. E pode parecer estranho neste período pascal falar de cruz, mas, meus amados, a verdade é que nós só haveremos de experimentar a alegria da ressurreição se nós passarmos também pela cruz. Não existe ressurreição sem cruz. São José Maria Escrivá dizia: nem um dia sem cruz com alegria. Nem um dia sem cruz, mas com alegria. Porque a certeza de que nós fomos crucificados com Ele, para ressuscitar com Ele. Então, na cruz existe uma semente. E é justamente plantados nesta cruz, no madeiro da cruz, que nós colhemos o fruto da verdadeira alegria que vem do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Nós hoje somos os discípulos de Emaús. E Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o caminho da cruz de Jesus vai levá-lo à glória da ressurreição. Nós também, que somos seus discípulos, devemos trilhar o caminho da cruz, para que, como diz o Salmo 15, junto de vós, felicidade sem limites. Quando nós sabemos colher o fruto da árvore da cruz, nós sabemos, ou melhor, nós experimentamos o fruto glorioso da paz e da alegria da ressurreição do Senhor. Não existe alegria que não passe pela cruz. Então aqui, meus amados, já no início, nós já nos situamos o que hoje a liturgia quer nos revelar. Se falamos de felicidade, falamos da vocação do nosso coração. Nosso coração foi criado por Deus para a felicidade. Todos nós. Nós nascemos para a felicidade. Mas a felicidade que o Salmo apresenta, essa felicidade sem fim, nós só encontramos no Senhor. Como diz São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí nós olhamos para a nossa vida, para a nossa condição tão frágil e começamos a nos perguntar aonde está esta tal felicidade que o nosso coração tanto deseja. Santo Agostinho vai dizer: fizeste-nos para vós e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em vós.
Nós entendemos, meus amados, que as realidades deste mundo não são capazes de tornar o nosso coração pleno. A felicidade plena não está nas realidades do tempo presente, nas realidades que passam. A nossa felicidade está para além desta vida passageira. E por isso nosso coração precisa estar ancorado onde está melhor a verdadeira felicidade. Nós não podemos colocar a nossa esperança no aqui e agora, porque se nós assim o fizermos, nós nos frustraremos. Se nós buscarmos a alegria para o tempo presente, nós haveremos de nos frustrar. Aqui o que nós experienciamos são momentos de alegria, de felicidade, mas a alegria plena só no Senhor. E nós precisamos nos convencer disso, porque senão, meus amados, nós nunca experimentaremos a alegria da ressurreição. Enquanto nós buscarmos contentar o nosso coração com as migalhas que este mundo pode nos oferecer, nós nunca seremos realmente felizes. E aqui o padre traz para o início desta pregação algumas perguntas incômodas. Você que está aqui nesta santa liturgia, e esta pergunta é muito pessoal e você não precisa responder para o padre, responda para si mesmo. O que buscamos quando nós deixamos a nossa casa para estarmos aqui? Melhorando a pergunta, a quem nós buscamos? Quem? Quem o seu coração busca? Você que deixou tudo para estar devotando este tempo a participar da Santa Missa, a quem nós buscamos? Qual a expectativa que nós criamos? Os discípulos de Emaús disseram, nós esperávamos. O coração daqueles homens estava repleto de expectativas, assim também o nosso coração, plantados neste mundo, o nosso coração também está cheio de expectativas e nós também dizemos, nós esperávamos. Quantas pessoas que tristemente arrastam um coração frustrado porque colocaram as suas esperanças não no verdadeiro Senhor, mas na projeção que criaram para si daquilo que pensam ser o Senhor. Nós esperávamos. Eu esperava, Padre, que quando eu começasse a caminhar na igreja, os meus problemas todos seriam resolvidos. Eu acreditei, Padre, que frequentando a igreja eu não ficaria mais doente, eu não passaria mais por perseguições, eu não seria mais incompreendido, eu teria apenas êxitos, sucessos, fama, prestígio, contentamento, satisfações. Eu não imaginava, Padre, que era tanta perseguição, tanta incompreensão, tanto sofrimento, tantas provocações, tantas dificuldades. Nós esperávamos. Os discípulos de Emaús, eles esperavam um Messias libertador, que haveria de pegar em armas, em espadas, para libertar o povo de Israel da opressão que eles viviam. Mas só que Jesus, ele não veio para libertar-nos dos reinos deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado e do reino da morte. E por isso esses homens estavam frustrados, porque já havia 3 dias que Jesus tinha morrido e todas as suas esperanças haviam sido sepultadas com ele. Só que eles, mergulhados em tamanha tristeza, não foram capazes de reconhecer o Senhor que caminhava com eles.
Assim também nós, quando nós vamos somando frustrações e com os nossos olhos turvados de tristeza, não conseguimos perceber e reconhecer Jesus que caminha ao nosso lado. Quantas e quantas vezes que mergulhados nos nossos problemas, nós não conseguimos perceber o Senhor que está ao nosso lado. E assim como ele caminhou com os discípulos de Emaús e foi aos poucos explicando as Escrituras, assim também Jesus caminha conosco, a sua igreja. Assim como nós vimos nos Atos dos Apóstolos, pela força da ressurreição do Senhor, através da ação do seu Espírito, Jesus ia fortalecendo a sua igreja. E nós vemos a pregação inflamada do apóstolo São Pedro na primeira leitura, no dia de Pentecostes. E aí nós nos perguntamos, qual o Deus que nós conhecemos? Eu gostaria de provocar o seu coração a responder esta pergunta, qual é o Deus que nós conhecemos? Os discípulos de Emaús estavam confusos, porque eles haviam colocado a sua expectativa num Deus derrotado, num Deus crucificado. Qual é o Deus no qual nós colocamos a nossa confiança? Num Deus fraquinho? Ou num Deus que vence a morte? Num Deus que é maior do que os nossos problemas? Num Deus que é maior do que as nossas dificuldades? Qual é o Deus que nós seguimos? Será que o Deus que eu tenho seguido é uma ideia? E nós sabemos que uma ideia, ela muito facilmente é superada por outra ideia. Se nós seguimos uma ideia, muito facilmente outra ideia pode superá-la? Ou será que nós seguimos uma pessoa viva, ressuscitada? Precisamos nos situar, meus amados, a que Deus nós servimos, a que Deus nós seguimos. Porque se nós seguimos ideias, elas passam com o tempo. Agora, se nós seguimos o Senhor, esse permanecerá. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Eis que estarei convosco todos os dias. E esta pregação é justamente para isso, para afervorar a nossa fé. É muito pouco dizer que Jesus ressuscitou, se essa experiência da ressurreição do Senhor, ela não tem implicações na nossa vida presente. Repetir, como muitos fazem, ele ressuscitou e está vivo, é muito pouco. Se nós não aplicamos hoje no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa vida, se Jesus, da mesma forma que ele entrou na vida daqueles homens que caminhavam, assim também na caminhada da nossa vida, nós devemos permitir que o Senhor entre na nossa vida. E assim como ele foi explicando a Escritura, que o Senhor também venha nos revelar a sua verdade. São Paulo vai dizer que a fé, ela vem pela pregação. Ontem conversava com uma pessoa e dizia de um certo drama interior que nós, padres, pregadores, vivemos nesses tempos, né? Até que ponto e em que medida as nossas pregações têm chegado aos corações? Muitas vezes, responsabilidade nossa, é verdade, porque falta unção, falta vida interior, falta testemunho. Mas em que medida também nós que ouvimos as pregações, nós abrimos o nosso coração para que esta palavra, ela possa entrar e fazer nova todas as coisas? Em que medida eu tenho aberto o meu coração para a verdade de Deus? Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Vazia seria a nossa fé. E a fé cresce, meus amados, à medida que nós fazemos atos de fé. Ai, padre, reza por mim, eu queria ter mais fé. Peça o dom da fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio.
mas aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta, Senhor, a minha disposição interior de crer. Pelo batismo nos foi dado o dom da fé. Só que assim como uma flor, e aqui, claro, essas flores já foram cortadas, mas assim como uma flor que precisa ser cuidada, regada, para que possa crescer viçosa, assim também a nossa fé, a nossa experiência de fé, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser renovada. A oração coleta da missa de hoje vai falar dessa renovação espiritual. A cada Santa Missa dominical, que é a nossa Páscoa semanal, a nossa fé é renovada no Senhor. Nós fazemos um ato de fé. Não é apenas repetir palavras. O Senhor esteja convosco. É uma profissão de fé. Ele está no meio de nós. Você crê nessa verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele está no meio de nós. É Ele que sustenta a igreja. Assim como nós vimos nos Atos dos Apóstolos, a igreja sendo cuidada, sustentada pelo Espírito Santo, que é o Espírito do ressuscitado, assim também o Senhor, Ele está no meio de nós. E nós podemos dizer como o apóstolo São Paulo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me fortalece. É preciso, meu irmão, minha irmã, como diz o Salmo, ter sempre o Senhor ante os olhos. Pois se eu tenho o Senhor ante meus olhos, eu não vacilo, diz o Salmo da missa de hoje. Se tenho o Senhor diante dos meus olhos, eu não vacilo. Se eu tenho a fé pascal, que é morte e ressurreição, se eu vivo desta fé, de modo algum eu irei sucumbir, de modo algum. Como diz a música, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, nos apoiar nesta fé. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. A fé é acreditar nas realidades que não se podem ver. Nós dizemos que Jesus está no meio de nós sem ver o Senhor. Nós professamos. O autor da carta aos Hebreus fala dessa certeza interior. Essa certeza de que o Senhor está vivo, de que o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou para nos dar uma vida nova. Nós estávamos mortos pelo pecado e o Senhor, ao ressuscitar, Ele vem ressuscitar também o nosso coração. Nós precisamos, meus amados, neste mundo, estamos vivendo aí ainda um tempo difícil, estamos saindo de uma pandemia, de uma tempestade violenta. O nosso coração está abatido, acabrunhado, muitos corações ainda inseguros, desanimados, desalentados. É hora, meu irmão, minha irmã, de nós renovarmos a nossa esperança no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu não posso caminhar neste mundo como um homem e uma mulher mortos. Eu tenho que viver a vida de um ressuscitado. Pelo batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós não podemos permitir que as realidades deste mundo venham nos anular. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida plena. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça, como diz o apóstolo São Paulo, de experimentar na nossa vida o poder e a força da ressurreição do Senhor.
Nós devemos pedir essa graça todos os dias. Assim como muitas pessoas que despertam e dizem, Espírito Santo, o que nós faremos juntos hoje, o Espírito Santo é o Espírito do ressuscitado. O Espírito Santo é o Espírito do ressuscitado. E esse Espírito Santo, ele age em nós. Esse Espírito Santo, ele opera em nós. Nós não podemos viver uma vida de mortos. Nós precisamos viver uma vida de ressuscitados. E por isso vai dizer o apóstolo São Paulo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, e não as coisas da terra. Afeiçoai-vos às coisas celestes, e não as terrestres. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos mortos para este mundo. O cristão, ele já morreu para este mundo. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Assim falavam de Jesus, os anjos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Assim também devem falar de nós. Por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que estão vivos? Porque nós estamos procurando entre as realidades que passam a felicidade, se a nossa felicidade está escondida com Cristo em Deus. Por que, meus amados, procurar nas coisas do tempo a felicidade que somente nós encontraremos plenamente na eternidade? Nós passaremos, meus amados. Nós passaremos. E enquanto caminhamos, como os discípulos de Emaús, enquanto caminhamos neste mundo, em meio às dores do mundo, em meio à tristeza do mundo, o Senhor, Ele aparece e vem caminhar conosco. E dizia há poucos dias na pregação, de que forma hoje Jesus caminha conosco, a sua igreja, na Eucaristia. O mesmo Jesus que apareceu para os discípulos de Emaús, hoje ele se revela a nós nos sinais sacramentais. Prestemos atenção que Jesus, quando foi convidado por eles, fica conosco, Senhor, hoje já é tarde, a noite vem chegando, Jesus entrou para ficar com eles. E Jesus ali revela os sinais eucarísticos. Jesus ressuscitado, que na última ceia havia instituído a Eucaristia, Jesus revela os sinais eucarísticos para abrir o coração daqueles homens. E olha o que o texto diz. São Lucas, ele vai tomar justamente as palavras do ato da consagração. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles, porque Jesus revelou-se na Eucaristia. Olha que bonito. Naquele momento, Jesus se apareceu, porque ressuscitado, Jesus, ele tem uma liberdade diferente da liberdade que ele tinha antes, quando ainda estava na sua forma humana, antes da sua morte. Agora Jesus ressuscitado, ele pode aparecer na forma de uma criança, como apareceu para Santo Antônio. Jesus ressuscitado, ele pode aparecer na aparência de um peregrino, como foi para os discípulos de Emaús, eles não reconheceram Jesus. E Jesus ressuscitado, ele hoje se apresenta a nós debaixo do véu do sacramento. Claro que é um mistério que ultrapassa infinitamente a nossa capacidade humana de compreensão, mas como diz São Tomás de Aquino, os nossos sentidos nos enganam, mas nós cremos na palavra de Jesus. Se ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, pronto, eu faço um ato de fé, eu creio. Jesus está vivo na Eucaristia e caminha conosco. E onde nós encontramos a força, onde nós encontramos o alento,
para essa nossa caminhada neste mundo? Na Eucaristia. Porque a Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma representação, a Eucaristia é a presença viva, real, sacramental de nosso Senhor Jesus Cristo, presente. Corpo, sangue, alma e divindade. E aí, meus amados, nós não só temos Jesus que caminha ao nosso lado, nós temos Jesus dentro de nós. Jesus é um Deus tão maravilhoso, um Deus imenso, que se fez tão pequeno na Eucaristia para poder caber dentro do nosso coração. Hoje, eu vos convido, meus amados, a fazer um ato de fé na presença real. E assim como os discípulos de Emaús, que tinham os seus corações abrasados ao ouvirem a proclamação da palavra, nós também, nesta noite, possamos reconhecer, como os discípulos de Emaús, Jesus no partir do pão. E assim dizer para ele: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.